Olá, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma edição do podcast Atualizando Urandi, que toda semana, como você já sabe, você que nos acompanha, traz um convidado ou convidada para vir bater um papo conosco. O podcast Atualizando Urandi, ele tem o apoio oficial do Café Bom Sabor, que está com a gente aqui em todas as nossas edições. Já deixo aqui um abraço especial para o meu amigo Jean, nosso amigo Zé. E também temos agora o apoio, o patrocínio de Dudu Transportes. Logística é tudo e tudo é logística. Mandar um abraço especial para o nosso amigo Eduardo Porto, que também é patrocinador do podcast Atualizando Urandi. O meu convidado de hoje é um cara sensacional, que eu conheci há pouco tempo, e ele hoje é cidadão urandiense. Na verdade, ele nasceu e se criou por aqui, e hoje vai estar conosco aqui, falando um pouquinho da sua trajetória de vida, aqui no nosso podcast Atualizando Urandi. Estou aqui hoje com ele, Gilberto Santos Pinto, mais popular, Betão. E aí, Betão, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Ô, meu amigo, como é que você tá? Graças a Deus, tudo na santa paz. Bom demais estar aqui com você e fazendo o nosso papel aqui na cidade, né? Isso é muito bom. Eu que digo que é bom demais ter você aqui comigo, e hoje o nosso bate-papo vai ser bastante descontraído, um bate-papo que vai trazer aqui informações de quem se trata, né? Desse ser humano especial que também está vindo, né? Como eu falei, para o nosso município, para futuramente, ele que já tem as suas ideias, né? Futuramente também está fazendo bom trabalho aqui para a nossa sociedade urandiense. Eu começo com aquela pergunta, né? Quem é Gilberto Santos Pinto? Ou seja, quem é Betão? Diz para nós. Betão. Betão é um apelido de infância que veio desde o começo. Gilberto Santos Pinto vem de uma família humilde, uma família aqui da nossa grande Urandi. Nós somos em 5 irmãos, são 2 mulheres e 3 homens. Desses 3 homens, aconteceu o que aconteceu, Deus levou um, mas faz parte sim de quem é Gilberto. Gilberto, popular Betão de Salinas, é uma pessoa humilde, trabalhadora, saiu cedo daqui da cidade para conseguir a sua vida, seus objetivos, para a cidade grande, né, que é para São Paulo, e está de volta, gera os planos de voltar daqui uns 3, 4 anos, e já está de volta morando na cidade. Betão de Salinas como que eu posso explicar de uma forma para que todo mundo entenda, é um rapaz humilde que quer muito o carinho dessa população. Muito bem, já tem, né? Porque por onde você tem passado, já tem conquistado muita gente. Betão, para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria de convidá-lo para a gente tomar um café. Muito bom. E aí? Vamos sim, mas claro. Vamos tomar um cafezinho Bom Sabor, porque a prosa com café fica mais gostosa, não fica? Com certeza, com certeza. Tá ótimo. Então fique à vontade, você tá ali sua água também, que não tem problema, né? Café tem água, então não tem problema misturar. E tá bom, hein? Cafezinho aqui coado pela nossa querida Elaine Soares, a minha esposa. Pois bem, Betão, aqui no nosso bate-papo, né? Aqui no nosso café, eu gostaria também de já perguntar para você. Você já falou um pouco aí da sua origem, né? Ou seja, de quem que se trata, quem é Betão de Salinas, e que agora, né, tá mais conhecido aí como Betão de Salinas. Sim. Você é irmão do nosso saudoso Gilmar Santos Pinto, né, que infelizmente nos deixou, né, como todo mundo sabe. E eu gostaria de perguntar para você, inclusive até entrar um pouco nessa questão de quem foi Gilmar de Salinas. Eu que tive o grande prazer, a grande satisfação de fazer o marketing, né, de ser o assessor de marketing de Gilmar de Salinas durante 1 ano e meio, por aí, 1 ano e pouquinho. E era uma pessoa que... Gilmar é inesquecível, cara, né? Para quem teve a amizade com o Gilmar Santos Pinto, sabe que ele é um cara que jamais será esquecido. Eu fui muito surpreendido, Betão, com a partida de Gilmar. Sofro até hoje, cara, a perda desse grande amigo, desse grande parceiro, sabe? E assim, eu gostaria que você colocasse um pouquinho a sua relação com sua família e a sua relação com o nosso saudoso Gilmar Santos Pinto. Fique à vontade.
A nossa família é uma família humilde, que nem eu falei aqui no começo, e Gilmar sempre foi uma referência na família. Ele está entre dos 5 ele é o meio, né, ele tem uma mulher e um homem acima e um homem e uma mulher abaixo, e Gilmar ficou ali no meio. Ele estava se destacando desde o começo da nossa infância, em questão de ideias, em questão de trabalhos, Sim. e graças a Deus Gilmar conseguiu mostrar para muitas pessoas a capacidade que ele vinha se destacando, que ele tinha em si próprio. E na família não era diferente. O Gilmar era uma pessoa que ajudava todo mundo, estava ali presente, sempre naquilo que a gente poderia contar com ele, ele estava presente o tempo todo. A relação de irmãos, eu vou falar irmãos porque nós somos em 5, Sim. sempre foi bem, sempre foi amigável. No nosso caso, tinha a parte a mais, além de irmão, porque a gente tinha trabalhos à parte a ser resolvido. E Ou sempre, seja, vocês eram parceiros de empresas também, né? exato. E na realidade eu prestava serviço para ele como empresas. E, e Gilmar era aquela pessoa que ele tinha sua opinião própria e quando ele determinava algo, ele lutava por aquilo e conseguia provar até para a família que era capaz de tudo isso daí. E correu atrás, deixou um exemplo muito grande para todos nós, um Uhum. exemplo de homem, um exemplo de ser humano. E a gente como família, eu principalmente como irmão mais novo do que ele, levo isso para frente até hoje e até com fé em Deus, o fim da minha vida, a história de Gilmar. Gilmar como irmão, como pessoa do bem, como cidadão urandiense, ele veio a se destacar o tempo todo. E Betão de Salinas é aquela pessoa, aquele irmão que Gilmar também acolhia, e aquela pessoa que veio de certo ponto aprendendo com ideias dele, de Gilmar, do nosso saudoso, e também com ideias da própria cabeça do Betão de Salinas, né, que pensava, agia e estava correndo atrás dos seus ideais. Esse é o nosso foco de vida, né, nesse ponto. Uhum. E toda a nossa família, na realidade, é determinada, tem seus objetivos, cada um tem seus objetivos, e a nossa família é determinada a poder correr atrás de tudo aquilo que pensa e colocar em prática. Então, o Betão de Salinas hoje é uma pessoa também que vai correr atrás, tem seus pontos de vista, tem as suas ideias e continua correndo atrás de tudo aquilo que ele pensa para jogar para frente, para ganhar um pouco mais em pessoa, em ser humano. Então, pelo que você me diz, vocês nasceram e se criaram ali na comunidade de Salinas, não foi isso? Exato. Povoado de Salinas, Urandi, Bahia. Povoado de Nascido e Salinas. criado lá. Seus pais, Betão, são pessoas que também são da mesma comunidade, né? Você colocou aí no início, mas eu gostaria que você repetisse pra gente a sua origem na questão de pai e mãe. Pai e mãe são sim filhos também daqui de Urandi, nascidos e criados também no povoado. Meu pai já foi embora há um tempo atrás, Deus também levou ele. E a minha mãe hoje ela é muito carente, por questão de perca de 2 pessoas na família. Ela sofreu demais, Ela sofreu nossa. muito, mas graças a Deus ela é muito forte. Que é o nome dela? Eu Nair gostaria. Rocha Santos, Dona Naí, um forte beijo pra senhora, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. espetacular. Ali eu digo que foi um exemplo de mulher, um exemplo de cidadã. Com toda a dificuldade que a gente teve na família, ela sempre mostrou pra gente o caminho correto, que seria o respeito, que seja de uma criança a um idoso. Então, respeito a todo mundo. Uma Uhum. pessoa humilde, que leva a gente para todos os lugares, levava, sim, que naquelas condições da época, que ela poderia fazer isso daí. Sim. E volto a falar, é uma pessoa muito guerreira pelas dificuldades que tinha no tempo. Amo muito minha mãe. Beijo, minha velha. Isso. Inclusive, também deixar um abraço aqui pro Jonathan, né? Que é o seu sobrinho, o filho do Exato, saudoso Gilmar. exato. E a sua esposa, Dona Elza, né? Esposa Elza de Gilmar. Isso, que é a sua esposa que eu quis dizer do saudoso, né? Do Exato. saudoso Gilmar, a Elza. A sua esposa, Keila. abraço, Keila. Abraço pra Keila também. Gente boa, já conheço também. Muito bom. Pois bem, Betão, falando mais um pouco em relação, né, a essa sua relação com o saudoso Gilmar, você já disse, né, que vocês tinham uma empresa, né, em comum lá, no qual vocês trabalhavam no estado de São Paulo, não é isso? Sim, E eu sei que tudo foi uma avalanche,
Até então, vocês tinham na família um grande representante político, né, no Legislativo Municipal de Urandi. Exato. A vida, infelizmente, foi interrompida, né, como todos sabem, né, um trágico acidente, né, ali estava determinado que Gilmar nos deixaria, infelizmente. São coisas da vida, né? Às vezes a gente fica questionando, mas por que que isso aconteceu? Mas por que que tinha que ser ele? Mas Deus tem um propósito para tudo. Hoje eu já consigo entender um pouco melhor. Nesses últimos 2 anos, eu perdi, Betão, pessoas da minha família, do meu ciclo de amizade, que eram pessoas tão jovens. E aí a gente começa a questionar, mas por que, né, que isso aconteceu? Mas a gente lembra que nosso Pai Celestial, ele é quem determina tudo, né? Tudo é por ele, né? Tudo é por ele. Inclusive, estamos numa semana de muitas reflexões, Sim. né? Inclusive, nesse sábado de aleluia, eu quero abraçar todos vocês que nos acompanham. E é um momento, inclusive, da gente parar, pensar, refletir as nossas ações e refletir quem nós somos e quem nós queremos ser. E como eu disse, né, falando aqui do saudoso Gilmar, ele deixou um legado muito grande, né? Gilmar é uma pessoa que, como eu disse, ele não está aqui fisicamente, mas em nossos corações ele continua vivo. Eternamente. Né? Eternamente. Então, assim, eu gostaria que você colocasse para mim, para nós, a todos que nos assistem, por qual motivo, então, que você decidiu ser pré-candidato? Teve alguém da sua família, teve alguém na rua, alguém que viu em você essa grande possibilidade de trazer suas ideias que você já tem e também, de certa forma, dar continuidade a um trabalho do nosso saudoso querido Gilmar? O que você colocaria em relação a isso? Qual a relação que tem essa minha pergunta, é claro, né, do seu jeito, com a sua pessoa agora como Betão de Salinas? Betão de Salinas já estava no seu projeto de vida voltar a morar aqui daqui 3 a 4 anos. Isso já era o nosso projeto entre Betão de Salinas e Keila, que é a minha esposa. Esse nosso projeto já existia, esse pensamento como pré-candidato de entrar na vida pública. O saudoso Gilmar sempre falava pra gente: vai chegar a sua hora, vai chegar a sua hora. E a gente às vezes falava que não queria, mas no fundo, o coração sempre batia forte. Sempre falava um pouquinho mais alto. E com tudo isso que aconteceu, com a partida dele, do nosso saudoso, sim, a população pediu, e a gente viu que aquilo estava no coração, estava batendo mais forte ainda, que é vir traçar um trajeto que Gilmar estava fazendo, e sim colocar ideias em cima para melhoria de tudo. Uhum. Ele tinha as ideias deles que eram muito boas, foi provado isso daí. Sim, Mas sim. assim, eu como irmão também tenho as minhas ideias, e essas ideias vão ser colocadas com fé em Deus. Claro, claro. E- Afinal, você é pré-candidato, né? Exato. Então já se pensa lá na frente em dar continuidade, então, né? Se tudo der certo, Deus abençoe que sim. Também num projeto que vocês acreditam muito, não é isso, Betão? Exato. Esse projeto, como pré-candidato, lógico, vai vir seu tempo. A gente fala que vai colocar, se tudo der certo pelos planos de Deus, né? Uhum. Primeiro, ser como pré-candidato, se tudo der certo, futuramente, a gente vai colocar essas ideias. A população aceitou bem, pelo que eu vejo, o nome Betão de Salinas. Tenho muito que trabalhar como pré-candidato, tenho muito que trabalhar com toda essa situação, Sim. porque não é fácil você sair de uma mudança, por exemplo, no meu caso, sair de São Paulo e chegar de repente numa cidade com planos de moradia daqui a 3, 4 anos ainda, e esse planos antecipar para ser imediato. Que inclusive, pegando aqui uma carona do que você está dizendo, aconteceu, por isso que eu estou falando que tem uma relação muito forte, né? Sim, Essa sua questão, essas suas ideias, com as ideias que vinham sendo colocadas pelo saudoso Gilmar. Eu ouvi pessoas dizerem, mas o cara estava em São Paulo há tantos anos, está vindo agora para mexer com política, que na época, quando ele era pré-candidato, né? sim, E ele conseguiu, por incrível que pareça, mostrar para essas pessoas que pensaram assim, algo totalmente diferente. Gilmar se foi deixando inúmeros pedidos de providências, projetos de lei, que muitos deles já foram realizados, né, executados pelo Executivo Municipal, na pessoa do nosso querido Warley Oliveira, e muitos ainda estão por vir.
que eu espero, né, que tenha essa atenção, principalmente para a comunidade de Salinas. Então tem uma relação muito forte com o que você está dizendo quando você fala que vem de São Paulo para aqui, mas para dar então continuidade nesse projeto, não é isso? Pelo que eu entendi. Exato, exato. É dar continuidade com esse projeto que vinha da cabeça dele e em sequência, colocar as minhas ideias em cima disso daí, para a melhoria de tudo que se passa, né? Como pré-candidato, a gente coloca as ideias em ação. Muito obrigado. As ideias em ação no momento que tem que ser, né? Hoje a gente não Sim, pode nem falar de ideias porque não é permitido falar isso daí. claro, né? Então, como a gente tem consciência disso daí, Uhum. a gente vem com as ideias hoje, colocando, anotando, deixando isso para a hora exata ser colocada. Muito E bem. sim, o saudoso Gilmar, a gente sempre fala o nome dele porque é orgulho de falar o nome do saudoso Gilmar. Então a família se sente muito orgulhosa com ele. Sim, ele estava nos planos da família, nos planos dele, em colocar para a família que o projeto continuasse independente de qualquer coisa. Que fosse Betão de Salinas, que fosse qualquer outra pessoa, mas que sim colocasse pessoas boas no local para que tudo acontecesse da melhor forma. É um projeto que já existia e, com fé em Deus, estamos na luta, na caminhada para que tudo dê certo. Quando você coloca que ele se preocupava com as pessoas, cansei de ver Gilmar no meio das sessões, como todo mundo sabe, eu faço a parte de marketing, né, a assessoria de marketing da Câmara e também da pessoa dele. Cansei de ver Gilmar atendendo pessoas no meio da sessão, ainda até como presidente. Sim, Então, assim, era de uma disponibilidade tamanha, viu, Betão? E você, como irmão, sabe muito bem disso, né? sim, sim. Quando eu falo que era um exemplo de família, é justamente por esse motivo, porque exemplo de pessoa, porque ele não tinha tempo, não tinha hora, não tinha dia. Quando ele achava que tinha necessidade de fazer algo, ele estava ali preparado para isso. O fato dele ter ficado muito tempo fora, no meu ponto de vista, isso não quer dizer nada, porque as ideias estavam na cabeça e foi Sim. colocado aqui. Uhum, E esse mesmo caso é o caso que vai acontecer, não só com ele, como aconteceu com várias outras pessoas que futuramente possa vir a acontecer. claro. E é um plano que tem que ser traçado com ideias boas para a cidade. Muito bem. O legislativo, hoje, ele já conta, né, com várias cadeiras ali preenchidas. O pessoal tem trabalhado bastante. Urandi virou exemplo para muitos municípios circunvizinhos e as pré-candidaturas, ou seja, vocês que estão chegando para todo esse movimento, para toda essa correria de pré-candidaturas com ideias novas, é claro, como a gente falou, né? Estamos ainda nesse período de transição de pré-campanha para campanha. A campanha em si só vai começar lá para dia 17 de agosto, né? Exato. Que é onde finaliza aí esse período de pré-campanha para campanha. Mas assim, então, essa sua fala, Betão, me deixa entender de que realmente esse pensamento ele é presente, ele não é um pensamento futuro. A, a exposição desses pensamentos, claro, que será lá no futuro, né, na sua campanha e tudo mais, mas então a ideia já é de dar continuidade, né, futuramente, de um trabalho que vinha sendo feito, né, inclusive muito bem feito. Gilmar se tornou muito popular, né, por tudo aquilo que ele almejava, por tudo aquilo que ele pensava, suas ideias que ele deixava explícito para todo mundo. Então, pelo que eu entendo aqui, você pretende lá no futuro, então, é, a trazer suas ideias e também dar continuidade, muita coisa que ele vinha pensando em fazer, porque deixou muita coisa que ele pensava, né? Ele deixava isso claro para a família, de certa forma, ele trazia para vocês essas informações de tudo que ele pensava lá para um futuro próximo. Essas informações que Gilmar tinha, que nem eu falei no começo, ela era uma pessoa muito, muito segura em tudo aquilo que ele pensava. Ele colocava muitas ideias sim para a família, mas sempre aquelas ideias que estava já fechada, sabendo que ia dar certo. Uhum. Quando ele tinha certeza que tudo isso daí ia ser concluído, ia dar andamento, essas ideias eram assim colocadas para todos nós. Uma base que ele sempre teve foi a família, de se refletir, de ideias, foi usar isso daí como um exemplo exemplo de pessoa e passando a segurança para a gente todo, para toda a família.
Isso prova que vocês foram muito bem educados pelos seus pais, né? Porque isso vem de família, né? Essa forma de pensar, de compartilhar os pensamentos, atos, né? Tudo que se pensa de bem, inclusive para a população, para o povo, para a família, isso vem de berço, né, Betão? Isso vem de berço. O que eu falei no começo aqui da minha mãe, o fato dela ser muito apegada com os filhos, e ela conseguiu sim ser um exemplo de mulher, ser um exemplo de mãe e colocar um exemplo como educar seus filhos. Inclusive, nós somos em 5, nenhum fuma, nenhum tem vícios pesados, nenhum dos 5. Que bom. E hoje o que a gente faz, todos os momentos, todas as reuniões, a gente costuma bater um papo em família, colocar o que está certo, o que está errado. Isso que nem você disse, isso vem de berço. Eu sou grato Uhum. muito à minha mãe e meu pai. A gente, quando fala minha mãe, não é só porque é ela e meu pai, mas como Deus levou, hoje ela está aqui presente. Mas a educação veio de berço. E é uma educação muito boa que eu só tenho a agradecer a ela. Muito bem. É, assim, o nosso bate-papo aqui é político, né? Político partidário. A gente sempre lembra que o nosso podcast ele está aqui aberto, né? As pessoas que quiserem vir participar, expor suas ideias, de certa forma se expor também, né? Para melhor conhecimento da população. Ainda essa semana a gente postava a nossa enquete lá no Instagram e deu para ver que a sua popularidade é muito grande, mas ainda tem algumas pessoas, como o município é muito grande, tem algumas pessoas que não o conhecem ainda e vão ter oportunidade de conhecê-lo melhor. E futuramente, como nós dissemos, né, numa pré-campanha, ou melhor, numa campanha futura, todo esse pessoal, né, que hoje são pré-candidatos e vão ser candidatos, também vão andar mais o município, vão ter mais a oportunidade de conhecer melhor as pessoas, que vai ser o caso de Betão. Sim. Mas assim, falando da política atual, da gestão atual, que aí está, o que você acha, assim, em relação, Betão, às demandas, você acha que tá indo bem essa questão, né, em questão, por exemplo, vamos colocar em questão aqui o povoado de Salinas, ele hoje está muito bem servido, né, ali com projetos de leis, melhor dizendo, com os projetos que foram colocados, inclusive, né, pelo saudoso Gilmar. Como você tem visto hoje, no âmbito geral do nosso município, como você avalia hoje a política no nosso município de Urandi? O nosso município hoje vem crescendo desde antes dos antigos representantes, mas eu acredito que hoje 100% foi destacado com o nosso prefeito hoje atual. A nossa cidade hoje virou exemplos em toda a nossa região. Uhum. Eu vou falar do povoado de Salinas. A gente sofreu muito, mas muito, com a falta de vereador na cidade, no povoado. De representante, De né? representante. E quando o saudoso Gilmar conseguiu entrar para ser o representante da comunidade, sim do município, que era o pensamento dele, de sim todo o município, refletiu muito em tudo aquilo. Cada cidadão enxerga hoje o povoado de Salinas uma nova vida, um novo povoado. Por quê? Um lugar bom para se viver, inclusive, né? Exato, exato. Porque foi muitas melhorias que chegou até o povoado, e tem sim mais melhorias ainda para chegar. Nesse ponto, como hoje eu enxergo a política, estaria muito bom e seria o correto dar continuidade no que está acontecendo. A gente tem um costume de dizer, né? Time que se ganha não se mexe, Não né? se mexe. Então esse time tem que ficar para sempre, para manter aí o que está sendo acontecido e que vai ser só melhorias com fé em Deus. Muito bom. Eu te perguntei justamente por isso, porque como você é lá da comunidade, aqui vem pessoas de várias comunidades, né? Então, Sim. é bom a gente ver como saber, né? E especular como está a região. Você que ainda não começou a caminhar muito, né? Ainda está ali se organizando, né? Até porque, como a gente vem falando, é algo novo, né? Para o nosso amigo Betão. É algo que é uma causa que ele está abraçando. Claro, como eu disse, com os méritos dele, né? É importante a gente dizer que ele não está aqui só por uma continuidade, né? Uma futura continuidade, Sim. bem como com seus pensamentos, com as suas ideias, que também, com certeza, se uma cabeça pensando é bom, duas cabeças pensantes, pelo menos naquele objetivo que se tem, é muito melhor. Exato. Então, o município você vai passar a conhecer em breve, né? Em dias
de próximos dias, próximos meses. Mas então dá a entender que a comunidade de Salinas hoje ela está muito bem servida, né, politicamente falando, né? Sim, sim. O que estava acontecendo antes na comunidade, ela estava meio parada, de uma forma que era poucos investimentos naquele local. E nesse meio de tempo a gente entendeu 100% com vários investimentos que foram apresentados. Tem muitos que estão ali, já foram concluídos, e tem outros que estão em fase de finalizando ali as suas obras. O nosso município, em si todo, se você for olhar pelo que eu vejo hoje, tá todo em obras, tem canteiro de obra para tudo quanto é lugar. Sim. Quando a gente fala região de Salina, povoado de Salinas, porque eu sou desse local. Então lá eu vejo todo santo dia aquilo que teve de melhoria para o nosso povoado. Claro. E, por exemplo, um exemplo daquela praça foi muito bom. Isso, é assunto que eu ia tocar agora, desculpa Sim. interrompê-lo, mas eu já ia perguntar para você. Como é que tá o andamento da praça lá, Betão? O andamento da praça não está 100% finalizada, mas está 99% finalizado. Um local que hoje eu percebo as pessoas indo aproveitar Já está realmente. tendo Sim, sim. frequência de pessoas ali naquele lugar? Sim, sim, todo dia à tarde, quando o sol ali dá aquela maneirada, né, que a nossa Uhum. região é um pouquinho castigada com o calor, Isso. Que em breve vai mas ter árvores lá também, né? sim, já plantaram muitas árvores lá, então agora é o tempo de esperar para isso ficar um pouco mais fresquinho no local. Mas é uma praça muito boa, muito bonita. Inclusive, quem chega na cidade, no povoado hoje, quem está chegando de longe, já vê os refletores, já vê tudo ali iluminado. É Descendo aquela muito bom. ladeira ali, chegando, Exato, já sim, enxerga lá na frente. exato. Então ficou muito bom mesmo. Foi um pensamento espetacular. Muito bem. Então, é como eu falei, né? As coisas boas não pode ficar parada, né? Os Exato. bons pensamentos, as boas, o futuro próximo tem que ser pensado. E isso precisa ser pensado, gente. Querendo ou não, você que assiste, de repente até discorda comigo, mas é a política que move tudo isso. É a política partidária. São as políticas públicas, claro, também tem Sim, a sua participação, mas a força mesmo que vem para o desenvolvimento das cidades, até mesmo né, da zona rural, mas bem como a zona urbana, os povoados, ele vem da política partidária. Ele vem de um bom executivo, né? Ele vem de um bom legislativo. E é louvável dizer que a nossa cidade, o nosso município, tem recebido grandes investimentos, grandes obras, e eu espero fortemente que vocês, né, o próximo executivo, o próximo legislativo, Deus abençoe, né, que seja uma equipe que vai trabalhar bastante para dar continuidade nessas obras. exato. Quando tem a união, né, do executivo e o legislativo, tudo funciona melhor, né? Desde que seja tudo dentro do seu parecer ali, que seja de acordo, então tudo funciona melhor. E isso vem provando cada dia pela, pela ação que vem hoje o nosso prefeito e pelo que vem acontecendo na cidade. Isso é muito bom. Então, uma outra pergunta que era para ter feito um pouquinho antes e agora acabei me recordando aqui. Vocês não vêm de uma família que já teve políticos antes? Já teve algum vereador, algum representante político na família de vocês antes? Que era para ter perguntado isso e acabei me esquecendo. Não, a nossa família não existia político antes. E essa geração da família começou como Gilmar, o nosso saudoso Gilmar. Ele sempre sonhou, nas nossas conversas em São Paulo, ele sempre falava que quando tivesse de volta, ele sim entraria na política, se tudo desse certo. E foi quando ele determinou que ia vir para a cidade de volta, entrar na política. E deu certo e acompanhou. Então, a nossa família eh, não existia político antes. Então, por isso que eu volto a dizer, foi bom vocês ter convivido tanto tempo juntos e ter dialogado sobre essas coisas, né? Porque se hoje nós temos então a probabilidade de no futuro dar continuidade, como eu falei aqui, desses trabalhos, né, dessas ações, desses pensamentos, eu vejo os seus olhos se encherem de brilho ao falar, né, das conversas que vocês tinham, das ideias que vocês trocavam, né, Betão? Sim, inclusive essas ideias, quando ele. Eu lembro como é hoje, ele, quando colocou para o nosso grupo lá em São Paulo, que estava pensando em vir para cá para executar isso, para colocar isso em ação. A primeira reunião foi na minha casa. E a Tá gente vendo? fez uma reunião entre amigos, parentes, e foi aonde que ele colocou as ideias que pensava, não só para mim e família, mas sim como amigos.
foi na garagem da minha casa. Então a gente estava lá, batemos um papo e todo mundo levantou uma bandeira branca e dando apoio para o nosso saudoso. Foi aonde começou a nascer um político Tá na vendo? família. E é espetacular sempre quando fala de Gilmar. Os É, olhos brilham assim, não tem como. E o coração é, bate mais forte. é verdade. Mas é como eu falei, que bom que ele continua vivo nos nossos corações, nos nossos pensamentos, também nas obras pelo município, né? Às vezes, quando eu passo ali naquela, onde eu chamar de Pinguelinha, Sim, que inclusive nós temos aqui, eu vou até falar isso para todos que assistem. Gilmar, ele era muito precavido, assim, Edmar, vamos fazer um vídeo do antes, durante e depois? Era sempre assim, gente. Vamos fazer o vídeo do antes, durante e depois. Infelizmente, eu digo, né? Hoje, infelizmente, porque nós temos aqui em nossos arquivos vídeos do antes, vídeos do durante e o depois, né? Que ficaria então para ser colocado nas redes sociais, né? Ser postado depois. A Pinguelinha, a ponte de sim. Urandi, por exemplo, foi né? Um dos sonhos dele, no qual ele começa o vídeo ali dizendo que é um problema de 105 anos que só agora ia ser resolvido. Hoje a gente já passa por ali, já vê a água passando por baixo, já com bem menos dificuldade. Claro que essas últimas chuvas que deram, teve um volume de água muito grande, que até acabou transbordando, passando por cima, mas ali era um problema crônico, né? Que foi resolvido por ele e tantos outros, né? Ou tantas outras obras que fica registrada a presença do nosso saudoso Gilmar Santos Pinto, mas também que bom que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Exato. De ter alguém na família que se predispõe para no futuro, quem sabe, dar continuidade, né? Esperamos com certeza, né? Até pela sua popularidade hoje no nosso município de Urandi, nós temos essa quase certeza que no futuro, né? No futuro próximo, que a gente possa contar com pessoas, Betão, assim como você, para dar continuidade nesses trabalhos do nosso saudoso Gilmar. Exatamente. Fico feliz por tudo isso, por toda essa, como que eu posso explicar aqui, por toda essa gratificação da população de Urandi, hoje, pela minha pessoa. E a questão da Piguelinha, todos os grandes projetos, todos os pequenos projetos, ele existe sim erros, existe falhas, mas nada que a gente não consiga trabalhar em cima e ser resolvido. Uhum. Isso leva num ponto que isso tem a crescer, porque se você deixou um ponto que ele amanhã ele te deu um pouquinho de dor de cabeça, opa, vou melhorar nisso aqui para os próximos não acontecer novamente. Isso. Então isso é um exemplo de construção, um exemplo de serviços que vai sim trazer problemas, mas que seja resolvido, né? É Esse claro. tipo de problema não é um problema que deixou um transtorno para algumas pessoas, a gente foi verídico, todo mundo viu isso daí, Sim. mas em questão de chuvas fortes, que veio aí um pouquinho além do que a gente estava acostumado, Níveis acima do que se vê, né? exato, exato, apresentou o problema por esse motivo. Mas sim, estão trabalhando na ponte, né? Hoje mesmo passei lá por perto, eu vi que estão trabalhando na ponte. Sinal que vai ter melhorias e vai resolver todos os problemas. Eu Muito acredito bem. 100% nisso daí. Então, grandes projetos como os pequenos projetos têm algo para ser regulado. Então, isso daí vai É, ser acertado esses ponteiros aí. com certeza. Nós temos quase plena certeza disso, até porque, como você falou, já estava muito bom. Mas se a natureza deu um sinal de que pode melhorar um pouco mais, Exato, então vamos melhorar, exato, né? exato, é. Se bem que, assim, é uma crítica até construtiva, mas nós, seres humanos, às vezes a gente tenta tapar o sol com a peneira. Nós sabemos que as margens de rio, muito próximo, não pode nem ser construído. E às vezes o ser humano peca, né, nessa questão, né? Ah, tem muito tempo que a água passou aqui, então vamos encostar mais um pouquinho. Aí vem uma chuva, vem uma cheia e acaba invadindo ali. Então, às vezes é culpa nós mesmos, né? Somos nós mesmos, seres humanos, que acabamos sendo culpados, na maioria das vezes, por esses problemas. Betão, foi muito bom falar com você por aqui. Claro que nós já estamos aqui encaminhando para o final. Das perguntas e dúvidas que eu tinha para fazer em relação à sua pessoa, já fiz, inclusive você já explanou também. Então deixo você à vontade para fazer aqui as suas considerações finais, já dizendo, né, convidando você para voltar em breve para bater um papo com a gente aqui no nosso Atualizando Urandi e deixar todo mundo atualizado de quem que se trata, né? Gilberto Santos Pinto, mais popular como Betão de Salinas. Fique à vontade para fazer as suas considerações. Edmar, eu venho aqui agradecer a você, a esse espaço cedido aqui para minha pessoa e também me colocar para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, no momento exato
no momento que for permitido, sim, eu estarei fazendo esse papel seria de me apresentar completamente para a população. Grande número de pessoas na cidade já me conhece, conhecia antes, me conhece hoje, e tem muitas pessoas ainda que eu acredito que não me conhecem, e até pelo tempo que eu fiquei fora da cidade, né? Eu fiquei muito mais tempo fora do que morando aqui na cidade, que eu saí muito cedo daqui, com 16 anos de idade. E sim, no tempo que for permitido, no tempo que for tudo no tempo da lei, sim, estarei eu passando nos municípios, nos povoados e me apresentando para a população, aquelas pessoas que ainda não me conhecem. Eu só tenho a agradecer, Edmar, por esse espaço, por esse momento de conversa. E Betão de Salinas, sou essa pessoa aqui. Muito bem, foi muito bom ter você aqui. Obrigado, Aperte sua mão mais uma vez, convidando para voltar, né, no futuro breve. E para você que de repente tem dúvidas de quem possa ser Betão, ele reside hoje lá no povoado de Salinas e está sempre por aqui na cidade, sempre, né, ganhando mais amigos, novas amizades. E a partir de hoje, vendo aqui, inclusive, como eu falei lá na nossa enquete, pessoal que não sabia de quem que se tratava, a partir de hoje vai saber, né, que estão nos acompanhando. E é isso, meu irmão. Eu agradeço muito a sua participação aqui, desejo boa sorte na sua caminhada e que realmente você possa dar continuidade a um trabalho, um projeto que infelizmente foi, de certa forma, interrompido, mas Deus coloca, como eu disse, Deus escreve certo pelas linhas tortas e coloca pessoas capacitadas, né, para ter essas ideias e dar prosseguimentos da sua forma também, com seus pensamentos. E Betão é um cara que está vindo aqui para o nosso município, com certeza, para no futuro apoiar e abraçar essa ideia. E esse foi o nosso bate-papo por aqui, a nossa conversa. Então, muito obrigado, Betão. Volte sempre. Só tenho a agradecer, meu amigo. Estarei sim disponível e, com fé em Deus, voltarei sim. Tudo de bom. Um abraço. Lembrando para vocês, gente, que assistiu até o final, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muita gente está passando por aqui, muitas visualizações. Ó, deixa aí a sua inscrição. Se possível também, faça o seu comentário, né? Faça o seu compartilhamento, compartilhe aqui as nossas ideias e com certeza, né, nós teremos mais pessoas nos assistindo e chegando para muitas outras pessoas. O nosso canal de cortes também no Instagram é onde você vai conseguir ver os cortes dos melhores momentos, né, no nosso programa, no nosso canal aqui do YouTube, e os cortes dos melhores momentos lá na página do Instagram, Atualizando Urandi. Tanto faz para o Instagram quanto para o YouTube. Nos vemos na nossa próxima edição por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Agradecendo o nosso amigo Zé e o Jean, patrocinadores aqui do Café Bom Sabor, e o nosso amigo Eduardo, né, da Dudu Transportes, que também está conosco aqui, patrocinando aqui o nosso podcast Atualizando Urandi. Dudu Transporte, logística é tudo e tudo é logística. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.